Bom, a gente vai para um outro assunto. Agora, um farrão, né? Augusto, nos prepare-se que eu vou começar com você nesse perfeito. próximo assunto. O líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, afirmou que militantes do movimento poderão ser enviados à Venezuela para apoiar o governo de Nicolás Maduro em meio à tensão com os Estados Unidos. A declaração foi feita durante o Congresso Mundial em Defesa da Mãe Terra, realizado em Caracas entre os dias 8 e 10 de outubro, com a participação de representantes de 65 países. E dizer, firmar um compromisso aqui em Caracas a los gringos. No se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala, de Uruguay, los pueblos de Latinoamérica, estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba en su país imperial. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos! Muchas gracias. Bom, essa declaração foi feita depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que autorizou operações secretas da CIA na Venezuela para combate do narcotráfico. Em nota, o MST confirmou que a proposta está em discussão e que não há definição sobre como essa colaboração será conduzida. Augusto. É o Dom Quixote da vagabundagem, esse aí. É o seguinte, imagine uma brigada formada por agricultores, entre aspas, que viram o foice-martelo pela última vez na bandeira da União Soviética. Eu digo sempre que se der uma enxada pro Stedley, é capaz de ele cortar o próprio pé, porque ele nunca foi agricultor, não sabe nem lidar com isso. Agora ele quer entrar na guerra contra os Estados Unidos com as brigadas deles. Olha, eu aplico a mesma frase que eu cansei de escrever quando o Zé Dirceu ameaçava mobilizar as organizações sociais, os movimentos sociais. Falei aqui, um destacamento comandado pelo Dirceu ou pelo Stedley só pode matar de rir, né, o adversário. Imagina um grupo de fuzileiros navais americanos, eles estão ali na praia da Venezuela e aparece para repelir a invasão um grupo desses. Os caras vão morrer de rir. Esse é o único perigo, né? É o único perigo. Você começa a dar risada. Esse troço ele fala em espanhol, né? Tá pronto para xingar americanos em espanhol. Já ele agora quer oferecer a ajuda dele para a Venezuela numa guerra contra os Estados Unidos. Então a gente não sabe se está falando de alguma piada, sim, se está contando uma piada ou se é para falar seriamente. Porque isso aí, eu mobilizo o tiro de guerra de Taquaritinga, falo de novo, e o tiro de guerra de Taquaritinga resolve esse problema. Das brigadas internacionalistas, ele falou em outro discurso, não se atrevam a invadir a Venezuela. Está lá o MST. Seria ótimo se eles fossem para lá, porque o Brasil fica vazio deles. Mas ele não vai ficar aqui. Sim, claro. Vai mandar alguém, lá uns 4, 5. Pois é, o Marcílio resolveu oferecer o exército do MST para fazer excursão na Venezuela. Como é que é? Chegar de ônibus, enxada, pá na mão? Era o exército da CUT antes. Pois é, o exército que nem quando eles fazem movimento aqui na Paulista, eles não conseguem lotar uma faixa. É isso aí. Imagina ganhar uma guerra. Isso daí me parece aquele papo, quando a gente tinha 18 anos, eu
sou formado em Direito, mas eu fiz letras também. E eu me lembro que quando você tinha 18 anos, tinha aquele povo que, enfim, gostava de subir na cama, né, do quarto, botar um quadro ali do Che Guevara no fundo e fazer discursos como esse. Mas depois a pessoa faz uma coisa que é muito recomendável a todo mundo que tem essa cabeça, que é crescer. Começar a trabalhar, Sim, crescer, claro. né, entender como o mundo funciona de verdade. Quer dizer, ali, eu me lembro, na letra, o pessoal se reunia em volta da fogueira, ficava lendo poema do Drummond e achava que a vida era aquilo, se resumia a isso. Não é? Só que a vida é um pouco mais complexa. Quando você vê um senhor de idade, né, enfim, que devia já ter entendido alguma coisa do mundo, acreditar que não é que esse é o presente, é que esse é o futuro. E o futuro de nós todos, me parece que aí tem alguma coisa muito errada, talvez até do ponto de vista cognitivo e não apenas ideológico. Ah, é um bom ponto, hein, Marcília, esse que você está levantando, hein, Piotr? Quem sabe? Pode internar que ele não reclama. Pois é, Não resiste. O STED levar o exército do MST, mas numa Codata também, numa Não, Codata. não. Uma Acho Codata. que arregimentando ainda os voluntários. Mas vai demorar São quanto? voluntários. Porque o problema está agora, não está pronto esse exército? O exército de prontidão está Ele lento. pergunta a certa altura no discurso para a plateia. Quem é que vai? Quem é que topa? Todo mundo levanta a mão, imagina, não? Dá um fuzil na frente da mão deles e os caras caem de 4. Imagina, Ana, tem que fazer um dossiê, esse vídeo, mais o do Lula falando que não ouse a falar grosso com o Brasil, mandar para o Donald Trump, que deve estar com muito medo, né, de pensar nas próximas ações em relação à Venezuela diante desses discursos. Aí a turma, né, sobe o pompom, aí vem o vídeo do Stedley, aí vamos esconder o pompom porque a coisa vai ficar feia. Olha, para finalizar, vocês já exploraram bem esse assunto. Estávamos falando das promessas de campanha do Donald Trump. Uma das promessas de campanha dele, no topo da lista, até eu diria, era a guerra implacável contra o narcotráfico. Então, o Stedley pode falar, Lula, Venezuela, Maduro, quem quer que seja. Donald Trump tem uma promessa muito sólida e ele está cumprindo essa promessa, que é essa guerra contra o narcotráfico. Portanto, eu fico pensando naqueles que estão tentando ali, né, em Brasília, no governo, se aproximar um pouco mais, né? O Mauro Vieira dizendo, voltando, eu tive uma reunião com o Marco Rubio. Aí, quando ele sai da salinha do Marco Rubio, o assessor do Mauro Vieira deve aparecer e falar assim: seu Mauro Vieira, eu tenho que mostrar um negócio aqui para o senhor. Imagina ver um vídeo desse, tudo isso que o Lula fala, como se não houvesse amanhã, porque a ideologia dele é muito mais forte do que qualquer pensamento propositivo para o governo. Nunca teve plano de governo. O Brasil sequer sabia quem seria o ministro da Economia do Lula. Ele nunca disse isso. Agora, por essas e outras, né, que ele não tenha coragem, que não é medo, não é receio, não. O Mauro Vieira fala inglês, eu não falo. O Lula não tem coragem de sentar ao lado ou de frente para o Donald Trump naquele salão oval. Não tem coragem. Exatamente por tudo isso, porque ele, na frente do Lula, ele que já é um anão diplomático, imaginem o que ele vai virar na frente de Donald Trump. Então, o salão oval deve ser um fantasma para o Lula, porque isso tudo que nós estamos vendo, mais o Stedley, isso é a essência do PT. Diga, Piotr, para fechar. Não, só para ver no que o PT levou o Brasil nesses últimos anos agora. No final de 2022, o Brasil, estávamos na linha de frente assim para entrar na OCDE, plano do governo Bolsonaro, liderado pelo ministro Paulo Guedes. Nós tivemos um crescimento de quase 3%, fomos um dos países que mais se destacaram em superar o drama da pandemia e também do preço do petróleo no mercado internacional com a guerra na Ucrânia. E reduzindo impostos, o que fez o Brasil também, com as reformas que tinham sido feitas e, obviamente, a desburocratização, a ser um dos países que mais receberam investimento externo.
Investimento externo não era dinheiro em bolsa, não, tá? É o que se chama na economia de ED, investimento externo direto. É dinheiro que vem para a infraestrutura, para ficar aqui, para gerar emprego, renda no Brasil. Agora nós estamos aqui com o STED dizendo que vai mandar o exército do MST para a Venezuela, o Lula dizendo que ninguém vai falar grosso com o Brasil, que ninguém sabe do que ele está falando exatamente, porque também não tem coragem de dizer o nome para quem ele está dirigindo essa frase. E nós temos hoje, pelo terceiro ano consecutivo, vamos ter um déficit fiscal, o ano que vem também, déficit fiscal, o governo gastando mais do que arrecada, uma série de programas populistas, todos eleitoreiros e nenhum crescimento econômico de fato. Quando você ouve que a economia do Brasil está indo bem, se pergunte o seguinte: como um país pode estar com taxa de emprego baixa, ou taxa de desemprego baixa, se 50 milhões dependem do Bolsa Família? 50 milhões é quase um quarto da população brasileira de 213, 214. Quer dizer, essa taxa de desemprego não se sustenta, é uma narrativa também. Governo do Lula. Atribui-se, né, a Ana certamente você vai saber, atribui-se aos componentes da Guarda Nacional Americana, é uma frase bem arrogante, mas que faz sentido. Né? One riot, one man. Sim, tem uma baderna e manda um homem da Guarda Nacional que resolve. É o caso do Stedley. Olha, está chegando uma brigada. E fala, manda aí um recruta, um jeito que estreou ontem aí que resolve. É uma besta.